Roma, a cidade eterna, provavelmente a cidade mais grandiosa e impressionante do mundo antigo que já foi construída. Uma cidade que tinha 1 milhão de habitantes muito antes de qualquer outra cidade alcançar esse marco. Existem muitos vídeos que mostram como Roma era em seu auge. A escala impressionante dos vastos edifícios, o tamanho inacreditável de seus anfiteatros, sua arena ou seus complexos termais colossais. Mas e depois da queda? Como teria sido visitar Roma décadas após a chamada queda do Império Romano do Ocidente em 476? Desça-se. O que você teria visto? Você ainda poderia ir às termas? E se sim, como elas estariam? E quanto às lutas de gladiadores, você ainda poderia tê-las visto? Ou o Coliseu já estaria abandonado há muito tempo? E quanto às famosas corridas de cavalos no Circo Máximo? Elas ainda aconteciam depois da queda? Ou o circo também estava vazio e desolado? Juntem-se a mim hoje, queridos amigos da história romana, enquanto visitamos a cidade de Roma, 24 anos após a chamada queda do Império Romano do Ocidente. Imagine que você é um viajante de Constantinopla que ouviu muitas histórias sobre a antiga cidade-mãe, a cidade onde, há muito tempo, começou a história do Império Romano. Se você viajasse para a cidade por uma das várias estradas romanas, como a Via Asinária, já de longe, você veria muitos edifícios impressionantes se erguendo em direção ao céu. Ao se aproximar de Roma, você veria as muralhas aurelianas, que foram construídas 230 anos antes da sua chegada. Você então encontraria a Porta Asinária, ainda em boas condições, assim como as próprias muralhas, mas já veria algumas casas abandonadas, um indício de que muito mais pessoas já viveram em Roma. Depois de entrar na cidade pela Porta Asinária, que aliás ainda existe hoje, você teria entrado na cidade perto do Palácio de Latrão. Em 500 d.C., o Palácio de Latrão já tinha cerca de 200 anos e era a residência dos papas. Você veria o complexo do Palácio de Latrão, à sua esquerda, com muitas moradias para clérigos e padres. À distância, você já veria um impressionante aqueduto, a Água Cláudia, de mais perto. Esse aqueduto era extremamente imponente, chegando às vezes a alturas de cerca de 30 metros, mas aqui nos arredores você encontraria muitos prédios abandonados. Roma já teve 1 milhão de habitantes, mas agora, no ano 500 d.C., esse número provavelmente não passava de 200 mil. Então, 80% das pessoas tinham ido embora, porque Roma foi saqueada 3 vezes no século V. Aqui fora, você veria antigos templos abandonados, vazios, áridos, desolados e vilas abandonadas. Na maioria dessas vilas antigas e dilapidadas, você encontraria invasores que teriam montado suas moradias dentro delas. Para alguns, isso seria uma oportunidade bem-vinda de ter algum abrigo em quartos, onde antes viviam os ricos. Que ironia! Certamente muito melhor do que dormir debaixo do aqueduto mais próximo, com certeza. Enquanto você caminhava pela Água Cláudia, também veria algumas ínsulas. A maioria ainda estava de pé, porém, muitas haviam sido abandonadas há muito tempo. Algumas deviam estar bastante degradadas, mas aqui também as pessoas ocuparam antigos apartamentos que seriam abandonados. Mas nem tudo foi abandonado aqui, nos arredores de Roma. Muito pelo contrário, na verdade, algumas vilas eram cuidadosamente mantidas por dentro. Você pensaria que tinha voltado ao passado. Senadores ricos ainda viviam como séculos antes, pouca coisa havia mudado. Eles ainda tinham escravos. E eles colecionavam estátuas para embelezar suas vilas, fazendo de tudo para manter as vilas e deixá-las em bom estado. Apesar das leis proibirem isso, muitas famílias ricas saqueavam prédios antigos em busca de objetos de valor e estátuas para levar essas coisas para suas próprias vilas. Agora você teria percorrido uma grande parte do sudeste de Roma, vendo muitos lugares abandonados. Você decidiria viajar para o oeste, até uma das grandes maravilhas de Roma, as Termas de Caracalla. Esse complexo de banhos incrivelmente espetacular foi construído 3 séculos antes da sua chegada. De longe,
você certamente perceberia que não estava em boas condições, no entanto, também veria obras de renovação acontecendo. De fato, na época do reino ostrogótico, muitos edifícios que ainda eram utilizados eram realmente mantidos e até restaurados. Você veria andaimes de madeira, onde partes da fachada estavam sendo reparadas, e no enorme pátio, veria pessoas aproveitando o belo jardim das termas. Claro, estando no ano 500, o cristianismo já havia estabelecido uma forte influência. E assim, homens e mulheres só tomariam banho em horários diferentes para evitar o banho misto. Os bons e velhos tempos dos banhos mistos e nus certamente já tinham acabado por volta do ano 500 depois de Cristo. Claro, quando as pessoas realmente entravam nas piscinas de água, elas de fato ficavam nuas. Mas não posso mostrar isso aqui, senão o YouTube não ficaria muito feliz. Nos banhos, você também podia jogar jogos de tabuleiro. Ou você podia malhar com os marombeiros. Imagine as pessoas aqui nuas, mas quando saíam das piscinas, eles se cobriam, diferente dos séculos anteriores. Em 500 depois de Cristo, ainda havia muitas pessoas nos banhos, mas é claro, não tantas quanto quando Roma tinha muito mais habitantes. Os salões gigantes devem ter parecido estranhamente vazios em certos momentos. Agora, você decidiria caminhar das termas de Caracalla até o Circo Máximo. Aquela antiga arena gigante, construída para as corridas de cavalos, ainda estava de pé. Sim, era antiga, estava desgastada pelo tempo, mas ainda funcionava. Em 500 depois de Cristo, o gigantesco circo era grande demais para a população reduzida de Roma. Toda a população da cidade poderia caber lá dentro. Essa arena gigante podia acomodar 250 mil pessoas. Tinha 620 metros de comprimento e 120 metros de largura, realmente gigantesca. Mas antigamente, o circo costumava ficar completamente lotado, quando os imperadores organizavam corridas de bigas espetaculares. Por volta de 500 depois de Cristo, a arena provavelmente já parecia grande demais para a população, não é? E é improvável que mais de 50 mil pessoas tenham se reunido na arena na época da sua visita. Mas as corridas de bigas ainda eram realizadas, e as últimas corridas de bigas aconteceriam 49 anos depois da sua visita. E mesmo em 500 depois de Cristo, ainda havia confrontos entre as diferentes facções do circo, os vermelhos, os brancos, os azuis e os verdes. Às vezes, eles brigavam entre si nas ruas, e alguns condutores de biga precisavam fugir da cidade, muitas vezes buscando refúgio na distante Constantinopla. Bem perto dali, você encontraria uma fonte espetacular, o chamado Septisódio. Esse edifício foi construído mais ou menos na mesma época que as termas de Caracalla, e portanto já tinha 300 anos na época da sua visita. Então agora você continuaria sua exploração de Roma no ano 500 depois de Cristo e agora passaria pelo aqueduto Água Cláudia. Nesse ponto, o aqueduto era imponentemente alto, quase 30 metros acima do nível da rua. Caminhando abaixo do aqueduto, você finalmente chegaria à Praça do Coliseu. O Coliseu recebeu esse nome por causa do Colosso do Sol. A estátua era realmente imponente, talvez ainda estivesse de pé em 500 depois de Cristo. Aqui você veria um mercado e, claro, à sua direita, o Anfiteatro Flávio, que mais tarde foi chamado de Coliseu por causa da estátua colossal. Agora você finalmente entraria no Coliseu em 500 depois de Cristo. Os jogos de gladiadores já estavam proibidos há quase um século, mas as caçadas de animais ainda aconteciam, e você pode imaginar que não eram muito menos brutais. As últimas caçadas de animais registradas aconteceram em 523 depois de Cristo. Agora você caminharia do Coliseu até o Fórum Romano, o antigo coração de Roma. Esta praça tinha os edifícios mais espetaculares de toda a cidade, um prédio mais impressionante que o outro. Os edifícios pareciam bem conservados por fora,
apesar de algumas partes mostrarem desgaste do tempo. Mas muitos dos edifícios eram, na verdade, cascas vazias, parecendo bem conservados por fora, mas vazios e abandonados por dentro. Estátuas saqueadas eram muitas vezes substituídas por outras encontradas em áreas semi-abandonadas da periferia, mantendo a sensação de imponência e grandiosidade. No coração tradicional de Roma, você veria reformas acontecendo e veria comerciantes vendendo seus produtos. Agora você decidiria subir ao Monte Capitolino, o antigo centro religioso tradicional do Império, onde estava localizado o grande templo de Júpiter. Aqui em cima, poucas pessoas aparecem. Os cultos pagãos haviam sido abolidos cerca de 100 anos antes da sua chegada, e por isso esses antigos templos não eram mais utilizados. O templo de Júpiter perdeu seu telhado no saque dos vândalos em 455, porque o telhado tinha telhas douradas e eram valiosas. E assim, de cima, podia-se ver a colossal estátua sentada de Júpiter, que foi construída seguindo o exemplo da estátua de Zeus em Olímpia. A estátua provavelmente tinha cerca de 15 metros de altura, e havia também outras estátuas menores no templo, que o general romano oriental Narses saqueou em 572. Daqui de cima você podia ver toda a cidade. À esquerda, você veria o antigo complexo do Palácio Imperial e no centro o Circo Máximo. Agora, você decidiria fazer uma visita aos fóruns imperiais que ficavam diretamente ao lado do Fórum Romano. Primeiro estava o Fórum de Augusto, com o Templo de Marte Ultor construído meio milênio antes da sua visita. Ele possivelmente ainda estava de pé em 500 d.C. e provavelmente foi gravemente danificado em um terremoto brutal. 8 anos após a sua visita, ao lado estava o Fórum da Paz. Ele foi construído pelo imperador Vespasiano 400 e 30 anos antes da sua visita. Ele abrigava uma coleção de belas estátuas, que ainda estavam lá, algumas provavelmente criadas por Fídias ou Lisipo no Templo da Paz. Havia um antigo mapa de mármore de Roma mostrando como a cidade teria aparecido na época de Septímio Severo, 300 anos antes da sua visita. Provavelmente ainda estava de pé em 500, depois de Cristo, embora um pouco danificado. Agora, você visitaria o mais grandioso e impressionante dos fóruns imperiais, o Fórum de Trajano. Era gigantesco e provavelmente ainda parecia espetacular em 500 d.C. Como era bem conservado e mantido em funcionamento, ele permaneceria de pé por mais 350 anos após a sua visita. Por dentro, a última das grandes bibliotecas da Roma Antiga possivelmente ainda estava em uso em 500 d.C. A Biblioteca Ulpiana, a Biblioteca Ulpia. Agora você iria dos fóruns imperiais para o Campo de Marte, onde encontraria um edifício realmente impressionante, que ainda está de pé hoje e é mundialmente famoso, o Panteão. Como em outros lugares, você veria obras de manutenção em andamento. Mesmo que os antigos templos não fossem mais usados, eles eram considerados monumentos nacionais que valiam a pena ser preservados. Agora, você caminharia para noroeste e sairia da cidade novamente pelas muralhas de Aurélio, e então veria o Mausoléu de Adriano. Ele foi construído cerca de 370 anos antes da sua visita e era cercado por muros protetores que foram erguidos cerca de 100 anos antes da sua visita. No início dos anos 400, ele já funcionava efetivamente como uma fortaleza em várias ocasiões. Algumas batalhas brutais foram travadas aqui uma vez em 472, durante o saque da cidade por Ricimero, e isso aconteceria novamente em 537 no cerco ostrogodo. Não muito longe ficava a antiga Basílica de São Pedro, o coração do cristianismo no Ocidente. Esse impressionante complexo de edifícios foi iniciado quase 200 anos antes da sua visita pelo próprio imperador Constantino. Era realmente um edifício magnífico, que despertava admiração. Ela foi construída no estilo de uma basílica cristã primitiva, com uma nave central, e sobreviveu por mais 1000 anos, depois da sua visita. Então agora você tinha visitado Roma, a cidade eterna, depois da chamada queda de Roma. Mas Roma realmente havia caído? Você tinha visto muitas cenas que provavam o contrário. Obras de restauração estavam em andamento em muitos lugares, e havia um sentimento de renascimento, de renovação. Sim, havia decadência e abandono,
mas também a esperança da restauração do antigo Império Romano. Ao olhar pela última vez para os muitos edifícios impressionantes que ainda estavam de pé em 500 depois de Cristo, você não podia deixar de se perguntar o que o futuro reservava para essa cidade ainda impressionante. Será que o Império Romano realmente seria restaurado? Ou a verdadeira queda da cidade ainda estava por vir? Obrigado por assistirem, amigos da História Romana. Espero que vocês estejam tão fascinados quanto eu por esse período incrivelmente interessante após a chamada queda, quando as coisas já estavam em decadência, mas ainda não tinha realmente acabado, uma época em que a antiguidade estava lentamente chegando ao fim e a Idade Média estava prestes a começar. Agradecimento especial aos apoiadores do Patreon, que tornam esses vídeos possíveis. Muito obrigado, amigos, por apoiarem o Orianos. Desejo tudo de melhor para vocês. Tenham um ótimo dia e nos vemos no próximo vídeo.